vamos começar aqui a falar sobre os sistemas que existem no nosso veículo. A gente falou lá em legislação, lembra de sistema? O que seriam sistemas? Sistemas conjunto, né? São conjuntos de órgãos, né? De partes que trabalham, cada um com a sua função, né? Que trabalham em conjunto para alcançar um objetivo, certo? Nesses sistemas aqui do veículo, não é diferente, né? Nós temos aqui o sistema de alimentação. Qual é a função do sistema de alimentação? Dar aquilo que o motor precisa para funcionar, né? O alimento. O que seria esse alimento? A mistura de ar e combustível. Tá? Então, tudo que disser respeito ao sistema de alimentação, a gente está falando da mistura aí de ar e combustível, tá? Primeiro, vamos entender como é feita essa mistura, tá? A mistura, pessoal, ela é feita numa quantidade adequada de ar e numa quantidade adequada de combustível, tá? Nos veículos antigos, essa mistura ela era feita através de carburadores. Então, anota aí, carburador faz a mistura de ar mais combustível para injetar lá no motor. Através do carburador, a regulagem, né, quando tinha algum problema, era feita de maneira manual, certo? Então, feita aí totalmente de maneira manual a regulagem do carburador. Apesar de existir só nos veículos antigos, também pode cair na sua prova, tá? Falando sobre carburador, porque a gente tem ainda veículos circulando com carburadores, tá? Então, nos veículos antigos, o que faz a mistura de ar e combustível é o carburador. Já nos veículos novos, o que faz a mistura de ar e combustível é a injeção eletrônica. O que é injeção eletrônica, minha gente? É um microprocessador, né, um microcomputador, certo? Que faz essa injeção de ar e combustível na maneira adequada também na proporção. Faz essa mistura de ar e combustível e injeta lá, né, essa mistura nos cilindros, tá? Na injeção eletrônica, para fazer a regulagem, diferente lá do carburador, você faz através de um aparelho eletrônico também, tá? A regulagem. Então, você conecta lá, né, um computadorzinho e faz essa regulagem, tá? Além de carburadores e injeção eletrônica, também fazem parte aí do sistema de alimentação o tanque de combustível, né? O tanque de combustível é onde fica armazenado aí o combustível do seu veículo, né? Normalmente o tanque de combustível fica atrás, né? Porque os motores ficam na frente, mas existem veículos ainda que tem o contrário, né? O motor é atrás, então o tanque normalmente fica na frente. Aí os veículos muito antigos ou até alguns veículos aí, tipo Lamborghini, né? Tem motor atrás também. Então, troca. Temos também bomba de combustível. Como assim, bomba, professora? Vai explodir meu veículo? Não, calma aí. Presta atenção. Toda vez que a gente falar de bomba aqui no veículo, nós estamos falando de movimentação de líquido, certo? Se o reservatório de combustível, né, o tanque de combustível, fica no lado contrário, né, no sentido contrário ao do motor, e eu preciso que esse combustível chegue ao motor, eu preciso que esse líquido se movimente, né? Então, o que vai dar essa movimentação para o combustível sair lá do tanque e ir para o motor é a bomba, tá? E aí tem bomba não só aqui no sistema de alimentação, mas em outros sistemas que a gente vai falar. Mas sempre que falar de bomba, você já vai saber. Estamos falando aí de movimentação de líquidos, certo? Também temos o filtro de combustível, né? O filtro de combustível serve para justamente tirar essas impurezas que possam existir aí no combustível. Temos também filtro de ar, né? O filtro de ar, ele retira o ar atmosférico, né? Já que a gente precisa de oxigênio aí dentro do nosso motor, então ele absorve o ar atmosférico e filtra, né, através desse filtro aí, certo? E também, como eu já falei, né, carburador e injeção eletrônica. Veículos antigos, carburador, veículos mais novos, injeção eletrônica. No carburador, a regulagem se faz de maneira manual. Desacelera um pouquinho. Tá bom. Na injeção eletrônica, é feita através de um computador, do microprocessador, um aparelhinho, certo? Se o seu veículo tem carburador, ele não tem injeção eletrônica, né? Porque tem a mesma função, e vice-versa, certo? Então, conseguiram entender aqui o sistema de alimentação? Pessoal, tem gente que tem o hábito de quando vai abastecer o veículo, tem um limite lá no tanque, né? Tem um limite lá no tanque. E aí o pessoal do posto normalmente pergunta assim, Olha.
coloca até o limite ou passa, né? Normalmente, quando você passa desse limite, pode gerar também danos aí ao seu veículo, tá? Então, o ideal é que você fique só até o limite do tanque mesmo, certo? Até travar, né, que eles chamam. Então, tem esse cuidado. Outro cuidado que eu já mencionei para vocês é não andar muito com o veículo na reserva, porque na reserva ele entra no sistema aí de economia de combustível e, consequentemente, vai gerar um desgaste maior das peças do seu veículo, certo? Então, você vai precisar substituir com maior frequência essas peças, certo? Falando sobre combustível, é importante a gente falar também da maneira de conduzir dos condutores, né? Aqui, a gente precisa adotar um tipo de direção econômica, tanto econômica no que diz respeito às peças, quanto econômica no que diz respeito ao próprio consumo de combustível, tá? Então, se você mantém as peças do seu veículo funcionando de maneira perfeita, você não, de maneira adequada, você não vai precisar trocá-lo com tanta frequência, vai consumir menos combustível, tá? A maneira que o condutor dirige também afeta isso no consumo de combustível, tá? Vocês já perceberam que tem gente que pega um veículo, ele consome de uma maneira, e aí outra pessoa pega o mesmo veículo e às vezes consome menos. Por quê? Porque essa pessoa Só anda correndo, professor. ou anda correndo, né? Ou acelera de vez, freia de vez, né? Tudo isso consome combustível, né? E também gera maior desgaste nas peças. Então, para ter uma direção econômica, o que eu devo fazer? Acelerar de maneira gradativa, também frear de maneira gradativa, né? Aquele pessoal que anda freando assim, né? Acelera de vez, né? Tem um quebra-mola lá na frente, ele vai acelerando. Quando chega lá em cima, freia. Então, gasta combustível para adquirir essa velocidade e gasta também na frenagem, tá? E, claro, também acaba desgastando mais as peças do seu veículo. Então, aqui falando de desgaste de peça, consumo de combustível e também na parte ambiental, né? Porque quanto mais você gasta com combustível, mais gases poluentes são lançados na atmosfera, certo? Então, economicamente falando de peça de combustível e também falando em relação ao meio ambiente, você tem que ter cuidado, né? Acelerar de maneira gradativa, frear de maneira gradativa também, para ser melhor para o seu bolso e melhor para o planeta, certo?